Vamos lá. Globo. A Globo sentiu. Falar em sentiu, gente, a Globo sentiu. Clima de velório na Globo. Globo sentiu. Vamos ver aí, gente. Mas essa toga pesada, blindada, e a caneta do Alexandre de Moraes continua carregada de tinta. E aí esses limites não estão, como você bem apontou, bem delineados e estabelecidos. O Supremo, convencido de que salvou a democracia, se acha em condições de fazer o que quiser. E ele pode fazer o que quiser porque não tem nada acima dele, né? Agora, é perigoso você ter uma instituição que é a última palavra em tudo, exorbitando das suas prerrogativas. Isso é um perigo. Os ministros tinham que pensar bem no que está acontecendo, porque eles correm o risco de, tendo salvado a democracia, colocar a democracia em perigo. Eu iria um pouquinho mais longe aí do que os meus colegas comentaram. Eu acho que a decisão do Alexandre de Moraes, ela não esclareceu nada. Ela seguiu extremamente confusa. O que ela parece querer dizer é que o Bolsonaro não pode se manifestar de maneira a agir para criar obstáculos à justiça, né? Instando autoridades estrangeiras, no caso o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a intervir ou fazer ameaças ao governo brasileiro ou à justiça brasileira. No que isso seria muito razoável. Mas ele mistura isso com a impossibilidade do Bolsonaro se manifestar e de que usos dessa manifestação por terceiros possam ser utilizadas. Isso permite uma interpretação tão ampla que realmente se aproxima de uma censura, cria uma possibilidade de um julgamento extremamente subjetivo por parte do juiz, do que se enquadra, do que não se enquadra. Por exemplo, o exemplo que ele disse que violava essa determinação, que foi o Bolsonaro mostrar a tornozeleira eletrônica, não dizia nada. Era só ele reclamando que ele achava que aquilo era indigno. É uma manifestação, me parece razoável, pode concordar ou discordar, mas uma manifestação razoável. E ele alega que o uso que foi feito disso para instar as autoridades, por terceiros, o uso que foi feito dessas imagens, por terceiros, para instar autoridades estrangeiras a ameaçar a justiça, é complicado. Essa triangulação aí, pressupondo que qualquer uso por terceiros faz parte de uma milícia organizada, eu acho perigoso porque é muito subjetivo, não é bem estabelecido. Melhor seria se essa determinação do Alexandre simplesmente dissesse: não pode tentar obstruir a justiça. E aí, com casos muito concretos, muito comprovados de articulação, aí sim ele poderia determinar a prisão do Bolsonaro. Meus amigos, a Globo, falando mal do ministro Alexandre de Moraes, começaram a perceber, a sentir que realmente a vaca não foi ainda, mas está indo para o brejo. Agora, eles estão falando o que eles deveriam ter falado lá atrás, antes até do 8 de janeiro, quando começou as perseguições. Agora eles estão... Vocês viram aqui? É perigoso. E eles falam tudo pelo canto da boca. Não é perigoso, não é muito bem certo. Rasga o verbo aqui, meu irmão. Fala a verdade. Pois é. Bom, eu vou terminar o vídeo aqui com outro vídeo aqui, que essa aqui é uma verdadeira bomba. Olha essa bomba aqui para terminar. Informação importante, segundo a coluna publicada pelo jornal americano Wall Street Journal, tanto Alexandre de Moraes quanto o Supremo Tribunal Federal estão dando um golpe de Estado no Brasil. Essa publicação foi assinada por Mary Anastasia O'Grady. Traz críticas contundentes ao ministro, afirmando que o mesmo tem censurado opositores, ordenado prisões e conduzido inquéritos sem qualquer controle institucional. Esse texto compara ainda a atuação de Moraes às estratégias utilizadas por ditadores do século XXI, que, segundo essa coluna, não tomam o poder por golpes militares, mas copiam Hugo Chávez, consolidando o controle sobre instituições democráticas enquanto estão populares, para depois prender adversários ou então forçá-los ao exílio. Por fim, o Wall Street Journal afirmou que o caminho para a ditadura no Brasil começou em 2019, quando o STF alegou ser alvo de ameaças e abriu o chamado Inquérito das Fake News, no qual Moraes é acusado de vigiar as redes sociais, criminalizar opiniões e prender críticos do tribunal. Vários aspectos trazidos nessa reportagem, nesse texto publicado pelo Wall Street Journal. Os nossos comentaristas farão as análises necessárias. O Roberto Mota já está a postos, ao vivo no Rio de Janeiro. Mota, seja muito bem-vindo, ótima noite, excelente semana a você.
coluna do Wall Street Journal colocando o ministro do Supremo Tribunal Federal em destaque e indicando que a Suprema Corte e esse ministro estariam dando um golpe de Estado no Brasil. Mota. Deu no Wall Street Journal, Caniato, que não é exatamente um jornal de direita. Pelo contrário. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa querida audiência. Um artigo publicado no jornal pela jornalista Mary Anastasia O'Grady teve como título um golpe de Estado na Suprema Corte do Brasil. No artigo, a colunista diz que a liberdade nas Américas enfrenta um grau de perigo nunca visto desde a Guerra Fria. Ela diz que homens fortes do século XXI estão copiando Hugo Chávez, que consolidou seu governo tomando controle das instituições democráticas enquanto era popular e, em seguida, prendeu seus oponentes ou os exilou. Previsivelmente, a colunista foi chamada por vários veículos de mídia brasileiros de conservadora. Mas o que ela diz é exatamente o que muitos juristas brasileiros de renome e o que muitos jornalistas e o que muitos políticos brasileiros dizem. A colunista aponta a abertura do inquérito das fake news em 2019 como o momento em que as coisas saíram do rumo. Olha, a situação é crítica. Vale lembrar que essa matéria aqui, ela é do dia 25 de agosto, tá, gente? Não é de hoje, não. Nós estamos em outubro, não tem mais ou menos uns 2 meses, tá? 2 meses que saiu essa matéria aqui. Mas ela tá fresca. 2 meses foi logo ontem, tá? Você vê que a situação, ela só piora. E aí, muitas das vezes, as pessoas, eles não querem entender, porque eu acredito que quem é de direita sabe, não querem entender por que sanção, por que isso, por que aquilo, por que a lei Magnitsky, por que os Estados Unidos estão se metendo com o Brasil, assim como está se metendo em toda a América do Sul, sempre foi assim, né? Tipo um guardião da América, um guardião, e olha, o que seria desse povo que até as Forças Armadas virou as costas? O que seria desse povo se não fosse os Estados Unidos? Os Estados Unidos atravessa o mar, já foi praticamente para a China, né? Lá para a Coreia, para o Vietnã, não vem para o Brasil. É óbvio que por trás tem interesse, mas ele já falou, vai para cima do Maduro. Eles estão fazendo uma conjuntura aí do narcotráfico na América do Sul, e essa conjuntura é que vai chegar em muita gente aí, vocês aguardem. E eles estão chegando no Brasil justamente através do narcotráfico. Eles estão para cima, que é uma coisa mais antiga, né, a Venezuela, e a situação lá é muito mais crítica do que a nossa. Eles estão indo para a Venezuela, já está certo, já deram o aval para as Forças Armadas americanas partirem com força total para cima, para derrubar o Maduro. Isso é certo, é questão de tempo. Eu acredito que até janeiro isso vai ser resolvido. Então, eles estão indo primeiro pegar o Maduro, já está certo que vão derrubar o Maduro, e não, é questão de tempo, se aguarda que eles vão chegar aqui, tá bom? Por tudo que vem acontecendo, e eles não são tolos. Muitas coisas estão escondidas que a gente não vê, a gente só comenta, a gente só acha, mas eles não acham, eles têm certeza. Eu vou ficar por aqui. Para você que assistiu, muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar o vídeo. Um abraço, que Deus abençoe a todos. Até a próxima.